Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais O Reino de Deus em 7 minutos. E a partir de hoje nós vamos estar meditando com vocês em algumas passagens específicas do Novo Testamento. E hoje vamos estar falando sobre Mateus capítulo 21, versículo 28, que diz: O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. E Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Irmãos, uma passagem um pouco dura, né? Uma fala dura de Jesus com respeito ao seu povo, ao povo de Israel, com respeito provavelmente às autoridades, né? Aos fariseus, aos religiosos, porque é exatamente isso que me preocupa. A atitude religiosa que muitas pessoas têm. E essa passagem enquadra exatamente isso. Ela é importante porque ela mostra exatamente isso. Aqui a história, né? São 2 irmãos. E como esses 2 irmãos reagem a uma direção, a um desafio, a uma ordem, a um mandamento do seu pai. E muitas vezes dentro da igreja é a mesma coisa, e muitas vezes, né, na vida cristã é a mesma coisa, queridos. Cada um age de uma forma, cada um age de uma maneira, cada um responde ao desafio de Deus de uma forma. A Bíblia aqui mostra um filho que, ao receber um direcionamento, ele recusa-se a fazê-lo, a cumpri-lo. O pai chega para ele e fala: Olha, vai trabalhar na vinha. E fala: Eu não quero. Mas depois, arrependido, ele foi. Por outro lado, a Bíblia mostra também aqui um dos filhos que diz: Sim, eu vou, e depois não vai. Querido, quantas vezes durante esse tempo de ministério eu já vi isso acontecer? Pessoas que se voluntariam, pessoas que se dizem, né, dispostas, aliançadas, prontas, e muitas vezes acabam não fazendo aquilo que lhe é pedido. E pessoas que às vezes têm até dificuldade no início, né, de ouvir uma direção, de receber uma direção, e se arrependem e fazem. A minha dúvida aqui nessa manhã, e a minha pergunta para você que me ouve, que me assiste, né, é: quem você tem sido dessas 2 pessoas? Você tem sido daquela que escuta, daquela que obedece, mesmo não querendo? Ou você tem sido daquelas que finge obedecer, mas não faz? Essa é a grande questão. Os 2 receberam o mesmo desafio, os 2 tiveram respostas iniciais diferentes e também tiveram atitudes diferentes. Aquele que falou não, depois foi, aquele que falou sim, depois não foi. Eu tenho percebido que há muitas pessoas que dizem sim, não, sim, eu estou disposto, eu estou disponível, eu estou pronto, eu quero, mas na hora H não fazem. E tem muitas pessoas às vezes que dizem não, eu não quero, não estou afim, não estou disposto, mas depois o Espírito de Deus fala ao coração delas e elas se dispõem, elas aceitam o desafio e fazem debaixo de arrependimento. Quando o Espírito de Deus está em nós, quando o Espírito de Deus de verdade habita em alguém, o Espírito de Deus trabalha as suas decisões. Às vezes ele vai tomar uma decisão que naquele momento, nem impulsivamente, foi uma decisão carnal, foi uma decisão movida pela sua carne. E aí ele vai dizer: não, eu não quero fazer isso, não quero desse jeito, eu não aceito dessa forma, eu não concordo com isso e com aquilo, mas depois o Espírito de Deus a convence e a mostra do contrário. E aí ela se arrepende e aí ela vai e faz aquilo que foi pedido. E muitas vezes a pessoa que não tem o Espírito é o inverso, né?
Às vezes a gente pensa que aquele que fala não de cara é o que não tem o espírito. Não, muitas vezes aquele que diz o sim de cara é o que não tem espírito, que respondeu na carne. Não, eu vou, conta comigo. Mas aí quando você precisa, a pessoa não faz. Quando é para realizar, né, a pessoa não faz. Quando é para trabalhar na vinha, a vinha aqui fala do reino, a vinha fala da igreja, a vinha fala das coisas espirituais, né, a pessoa não faz. Então, deixa eu, né, reforçar a minha pergunta. Que tipo de pessoa você é? Daquela que diz sim e não faz? Ou daquela que às vezes diz até não, mas depois se arrepende e faz? Você é daquela que está cheia do Espírito, e o Espírito é que controla você? É o Espírito Santo que te move, é o Espírito Santo que te controla? Ou você é daquela que deixa a sua carne te dominar? Porque, meus irmãos, é importante você entender isso. Você que está me ouvindo, é importante você saber exatamente isso. Ou a sua carne te controla, ou o teu espírito te controla. Não existe um meio termo. Ou você é vencido pela carne, ou vencido pelo espírito. E, infelizmente, muitas pessoas se deixam vencer pela carne, e mesmo tendo um sim na boca, tem um não nas atitudes. Enquanto que outras são vencidas pelo Espírito, mesmo tendo um não na boca, tem um sim nas atitudes. Por quê? Porque o Espírito as convence. Essa é a diferença de viver a carne e viver no Espírito. Quem é que no final governa a nossa vida, quem é que no final domina a nossa vida. Eu quero deixar essa reflexão para você nesse dia, para que você possa estar analisando quem de fato você tem sido. O primeiro filho que diz não, mas cheio do Espírito, muitas vezes se arrepende. Ou o segundo filho que diz sim, mas movido pela carne, não obedece. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.